Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a África. Vamos dar início aos estudos sobre o continente africano vendo a localização e o seu quadro regional. De maneira sintética, nós vamos apresentar algumas características físicas e geográficas do continente africano. Então olha só, a divisão política da África. A África ela tem vários recortes territoriais. Vocês estão vendo aqui que muitos desses recortes territoriais eles seguem uma linha reta. Por exemplo, aqui na fronteira Líbia com o Egito. Fronteira Líbia com o Egito é uma linha reta. Sudão com o Egito, na parte sul também, outra linha reta. Várias linhas retas aqui na Argélia, no Mali, no Níger, na própria Angola, enfim. A África ela é cortada por várias linhas e essas linhas elas estão aí não por acaso. Elas foram linhas inventadas, linhas artificiais fabricadas no tempo em que os europeus dominaram o continente africano. Então, quando eles dominaram o continente africano, aqui vocês estão vendo do lado um mapinha que mostra a divisão étnica, né? Os grupos étnicos que mais ou menos se identificam um com o outro dentro do continente africano. Podem ver que a divisão étnica é muito diferente da divisão feita, né, pelos europeus, da divisão herdada lá do tempo dos europeus. Então isso gera alguns conflitos. Vocês imaginem que dentro dessas linhas artificiais existem, por exemplo, grupos rivais que muitas vezes eram inimigos e que durante a colonização europeia foram obrigados a conviver juntos. E isso gera problemas até hoje, gera conflitos, gera guerra, gera matanças dentro do continente africano. São pessoas de tribos diferentes, de etnias diferentes que são obrigadas a conviver uma com as outras graças a essas fronteiras que ainda são herdadas lá do tempo do colonialismo europeu na África. Mas vamos ver a localização do continente africano. Então vocês estão vendo que o continente africano aqui ele se aproxima bastante da Europa. Estão vendo? Então ele faz aqui quase que uma divisa terrestre com a Europa. Aqui tem o mar Mediterrâneo separando a África da Europa. Aí aqui tem uma parte em que o continente africano se conectava com o continente asiático, onde foi construído o canal de Suez. Nós temos o Mar Vermelho, lá da Bíblia, né, dos tempos bíblicos, a travessia do Mar Vermelho. Foi esse mar aqui que o profeta atravessou. E aí desse lado aqui, a África ela é banhada pelo Oceano Índico. Estão vendo? Tem uma ilha zona grande aqui, chamada de Madagascar. E do outro lado nós temos o Oceano Atlântico. Então essa é a localização da África. Também a África ela é cortada pela linha do Equador. Estão vendo aqui, ó, a linha do Equador corta a África. O meridiano de Greenwich, né, corta a África também. O Trópico de Capricórnio ao sul e o Trópico de Câncer ao norte. Essa é a localização e a divisão política da África. Aqui tem vários países importantes, países muito conhecidos como Egito, a Líbia, Sudão, Argélia, Marrocos, a África do Sul, onde já sediou uma Copa do Mundo, Madagascar, lá dos pinguins de Madagascar, Moçambique, Angola, países que falam português, República Democrática do Congo, o Congo também, Nigéria, que é super famosa, Gana, Costa do Marfim, enfim, tem vários países aí que fazem parte do nosso cotidiano que a gente acaba ouvindo falar na televisão, nos meios de comunicação. Na aula de hoje a gente vai ver os aspectos físicos da África. Então a África, vocês podem ver nesse mapinha aqui, que esse mapinha ele mostra a altitude, ou seja, ele mostra o relevo do continente africano. Então vocês estão vendo que a maioria do relevo do continente africano é um relevo de planalto. Então essas áreas em tons de amarelo aqui são todas as áreas de planalto. São terrenos bastante desgastados. Tem algumas áreas de planície também, esses em verdinho aqui, ó, que são as altitudes mais baixas, ou a menos de 200 metros de altitude, são as áreas de formações de planícies, estão vendo? Aqui na região do Senegal, região da Nigéria, aqui no norte da África, nas regiões costeiras, são formações de planície, mas no geral se destaca na África as formações planálticas. Existem 3 divisões planálticas lá dentro do continente africano. Uma divisão é o Planalto Setentrional. Para quem não sabe o que quer dizer setentrional, quer dizer do norte. Então, o Planalto do Norte da África, que é essa região aqui. Outro é o Planalto Oriental. Para quem não sabe o que é oriental, é aquilo que está a leste. O Oriente fica a leste. Então, essa região planáltica aqui recebe o nome de Planalto Oriental.
E aí tem o Planalto Centro-Meridional, que pega o centro e o sul. Meridional, para quem não sabe, quer dizer do sul. Então a região central mais o sul é o Planalto Centro-Meridional da África. E é claro que aí a gente tem algumas formações montanhosas, como por exemplo o Pinatubo. Vocês podem ver aqui que na África tem picos, né, montanhosos de 4.620 metros, 4.167, 4.100, que caracterizam áreas montanhosas. Então na África você vai encontrar as três formas básicas do relevo, que são as planícies, as áreas verdinhas, os planaltos, todas essas áreas em amarelo, bastante desgastados, terrenos bastante antigos, e algumas formações montanhosas. Estão vendo aqui, ó, essas regiões de formações montanhosas. Vale lembrar que se destaca na África também o chamado Rift Valley, ou Rift africano, que é toda essa região aqui da África, que é uma região que está dividindo o continente africano. Está dividindo uma placa tectônica para cá e outra placa tectônica para lá. Vocês podem ver que essa divisão ela ocorre por meio desse processo aqui. Vocês estão vendo? Isso que está nesse gifzinho aqui está mostrando o que acontece em toda essa faixa aqui do continente africano, que é a separação, ó, de um lado do continente africano e de outro lado. Então, como que gera esse movimento? Aqui tem uma célula de convecção lá no manto interno e ele vai empurrando essa placa tectônica para cá e o movimento de convecção interno da Terra empurra essa placa tectônica para lá. O resultado é que aqui gera uma área de depressão, uma área mais baixa que as áreas do entorno e gera um fraturamento. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é a crosta terrestre fraturada. De um lado está uma placa tectônica, de outro lado está outra placa tectônica. Esse é o chamado Rift africano. É uma divisão que está ocorrendo dentro do continente africano, por conta do movimento das placas tectônicas. Então, olha só. A hidrografia do continente africano. Vocês podem ver que o continente africano ele possui rios importantes, rios bastante conhecidos, até mesmo lá das aulas de história. Por exemplo, o rio Nilo, que deu a base para a civilização egípcia. Olha só, ele nasce aqui na região central da África e corre para o norte e deságua lá no mar Mediterrâneo. O rio Níger, por exemplo, deságua na região aqui do Atlântico. O rio Níger é muito importante também porque ele atravessa uma área desértica, uma área muito seca, e aí ele acaba levando toda a sua vida, toda a sua força para essa região aqui do continente africano. Aqui tem o rio Congo, que é um rio que se assemelha bastante, olha aqui a imagem do rio Congo, olha só, é um rio meandrante, ele faz várias curvas, estão vendo aqui, ó? Faz várias curvas durante o seu trajeto. Por quê? Ele percorre uma extensa planície, uma planície de uma floresta equatorial, uma floresta com uma biodiversidade gigante, tão grande, né, que se pode comparar com a floresta amazônica. E aí mais ao sul tem o rio Zambeze, esse rio aqui com grande beleza, um rio mar de planalto, que pode ser explorado para geração de hidroeletricidade, né, para você gerar hidroeletricidade é bom você ter rios em formações planálticas, e o rio Orange, esse outro aqui localizado lá na África do Sul, esse rio que tem esse aspecto. Então esses são os principais rios da África. Vocês podem ver que nessa região aqui tem poucos rios. Por que tem poucos rios? Não aparece rios aqui no mapinha, justamente porque aqui fica um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara. Então, se é um deserto, não chove, praticamente chove muito pouco lá, e aí não vai ter a formação de rios. Então, olha só, o clima da África, né? Como estão distribuídos os climas da África? A gente já viu que a África é um continente bastante grande, ele tem 33 milhões de quilômetros quadrados, então ele começa lá acima do Trópico de Câncer, passa pela linha do Equador e vai até abaixo do Trópico de Capricórnio. Isso faz com que haja uma grande diversidade de climas. Lá você encontra climas desérticos até florestas equatoriais com uma biodiversidade, com muita chuva, com rios enormes. Então a África é esse continente dessa grande variação climática. Eu vou mostrar para vocês agora a distribuição dos climas da África. Olha só, no extremo norte da África a gente tem a formação de clima mediterrâneo. Essa região aqui se assemelha com o clima mediterrâneo lá da Europa. Aí vindo mais para o sul, quando a chuva diminui, a gente tem uma região de formação de clima semiárido.
Indo mais ainda para o sul, já chegando próximo da linha do Equador, a gente vai ter a formação de um clima tropical, que é aquele clima com uma estação da seca e uma estação chuvosa. Então, clima tropical. E aí, nessa região central da África, a gente vai ter a formação do clima equatorial, que é aquele clima que chove bastante, que existe uma grande quantidade de chuva o ano inteiro e desenvolve uma floresta super densa, como por exemplo a floresta do Congo que vocês estão vendo nessa imagem. Pode ver que aqui na ilha de Madagascar também existe a formação do clima equatorial juntamente com o clima tropical. E aí seguindo para o sul a gente vai ter também novamente a formação desértica e uma formação semiárida. Por que esse deserto se forma justamente nessa área aqui? Aqui a gente tem uma grande formação desértica, um dos maiores desertos do mundo, e nessa área aqui, pode ver que são áreas cortadas pelos trópicos, né? O Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Isso é explicado através da célula de Hadley. Estão vendo aqui ó, a circulação atmosférica, como que ela funciona. Então está aqui a linha do Equador, aqui está o continente africano. Vocês podem ver que na linha do Equador existe bastante calor. O que acontece com a água, né, com a umidade e com os ventos? Eles sobem nessas áreas, eles aquecem aqui na linha do Equador e aí eles se direcionam, vão em direção aos trópicos. Estão vendo aqui ó, mais ou menos na latitude 30 graus norte e 30 graus sul, esses ventos eles vão descer. Só que quando eles sobem nesse percurso que eles fazem, eles perdem a água chove em toda essa região aqui, ela acaba chovendo aqui. E o vento que desce lá na latitude 30 graus norte é um vento seco, e um pouco mais frio. Na latitude sul, mesma coisa, né? A água sobe aqui na linha do Equador, ela perde a umidade, aqui ela chove em toda essa região e ela vai descer lá na 30 graus de latitude sul, um clima mais seco, um vento mais seco, um vento com menos umidade. O resultado vai ser a formação de uma área de alta pressão, porque o vento está descendo, então ele está pressionando a atmosfera, então alta pressão. E aqui também outra área de alta pressão, onde tem a formação de desertos. Enquanto que no Equador é uma área de baixa pressão. Lógico, o ar, né, ele está se levantando. Aqui tem um exemplozinho mais ou menos de como isso acontece. Ó, a célula de Hadley, ela levanta na linha do Equador, ela se direciona em relação aos trópicos e lá ela baixa. Até aqui ela vem úmida, aqui ela perde umidade e lá ela desce seca. Aí tem outras células aqui, né? A célula polar, a célula de Ferriol, mas enfim, aqui influencia mesmo no clima africano é a célula de Hadley, porque a África ela tem boa parte do seu território nessa zona aqui, ó, intertropical. Então é por isso que temos a formação do deserto do Saara nessa região aqui e esse outro deserto aqui no sul da África. E aí vocês sabem muito bem que o tipo de clima ele mais ou menos determina o tipo de vegetação. Se chove bastante, se tem bastante energia, bastante calor, vamos ter um tipo de vegetação mais exuberante. Se chove menos, se tem menos calor, menos energia, essa vegetação já será mais rarefeita. Então olha só, África, vegetação. No extremo norte da África tem aquilo que nós chamamos de vegetação mediterrânea, que é essa vegetaçãozinha aqui com pequenos arbustos, pequenas árvores, né? Que faz aqui ó, divisa com o mar Mediterrâneo, é uma vegetação parecida com a vegetação lá do sul da Europa. Indo mais ao sul a gente tem uma faixa de transição. Essa faixa de transição aqui, ela é composta por estepes. Estepes são áreas, né, normalmente de planícies, onde não chove muito e a vegetação que consegue crescer lá é uma graminha. Então, devido a pouca chuva, somente a graminha vai prosperar nessa região de estepes africanas. E aí, mais ao sul, né, onde tem mais dificuldade de se conseguir umidade, apesar de ter muita energia do sol, não se tem muita umidade, a gente tem a formação de deserto, o deserto do Saara, por exemplo. A formação do deserto, a vegetação do deserto vai ser uma ou outra árvore espalhada por alguns oásis no meio do deserto. No geral, não existe vegetação, né, uma vegetação exuberante dentro do deserto. Vai ser uma condição bastante limitada para que a vegetação aconteça. Indo mais ao sul, novamente, a gente vai ter aí uma região de pradarias. A região de pradarias ela se diferencia da região de estepes por ter um pouco mais de umidade. Então são regiões onde chove, a estação da seca é um pouco menos prolongada.
e aí a gente já consegue ter alguns arbustos, algumas vegetações de porte um pouquinho mais elevado. Mais em direção ao sul, aí a umidade do ar começa a melhorar, a questão das chuvas também, começa a ter uma estação da chuva um pouco maior, e aí vamos ter a formação das savanas. Para vocês terem uma ideia, o cerrado brasileiro aqui é considerado uma vegetação do tipo de savana, onde a gente tem a formação de algumas árvores, alguns arbustos médios, tem a formação de gramíneas, já é uma região onde a estação da seca não é tão forte assim, e aí a vida consegue prosperar. Lembrando que a vida ela precisa de energia e água para ela se desenvolver mais rapidamente. A gente percebe isso nas zonas climáticas da Terra. À medida que você vai para regiões onde existe mais energia solar disponível e existe mais água, a gente vai ter a formação de florestas mais exuberantes. Aqui nessa região da Etiópia, a gente tem uma formação de florestas de coníferas. Estão vendo aqui, ó, um cedro? Então essas regiões, ela por ser uma região de altitude, apesar dela estar próxima da região do Equador, ela é uma região de altitude em que o clima não é tão quente assim. Na verdade, forma-se até um friozinho de montanha. E aí, na África, a gente tem alguma formação de florestas de coníferas também, nessa regiãozinha aqui, ó, do continente africano. E indo mais para o centro, a gente vai ter a grande floresta do Congo. Uma floresta muito parecida com a floresta amazônica em termos de biodiversidade. Ela tem uma grande variedade de espécies porque ela tem muita água disponível, está numa região equatorial e tem muito calor disponível. Então essas são as vegetações do continente africano. No continente africano também existem certos territórios ocupados por povos nômades. Estão vendo todo esse território aqui, ó, em laranja? Esse aqui é o território dos tuaregs, que são pessoas nômades que vivem no sistema nômade há milhares de anos. E aí eles vivem assim, se deslocando de um lugar para o outro, conduzindo seus animais, conduzindo as suas coisas de uma região para outra. É um modo de vida característico de toda essa região aqui que abrange a Argélia, o Mali, uma parte da Nigéria, o Níger. Então, esses países, um pedacinho da Líbia aqui também, esses países, esses povos que habitam essa região aqui, eles são povos que se identificam como tuaregs. Uma das traduções da palavra tuareg quer dizer povo livre, aquele povo que tem liberdade e que anda e viaja para onde eles quiserem, dentro do deserto, é claro. A África, ela tem também um jeito de regionalizar ela. Eu já falei para vocês que a África é um continente multicultural. Dentro da África você encontra os descendentes dos próprios africanos, se encontra descendentes de europeus por conta da colonização europeia. Tem uma parte da África, que é essa região do norte, que é chamada de África Branca, em que a maioria da população é branca. Então existe toda essa diversidade cultural. E aí a ONU ela regionaliza a África, mais ou menos levando em conta os aspectos geográficos e aspectos culturais do continente africano. Então estão vendo aqui, ó, essa região do norte da África, aqui, ó, ela é chamada de África Setentrional. Eu já falei que setentrional é a mesma coisa aqui do norte. Essa outra região aqui é chamada África Ocidental, Aquilo que está a oeste a gente chama de Ocidente. Então olha só, África Ocidental. E essa região aqui, ó, em amarela é chamada de África Central. É lógico, ela está no centro, deram o nome para ela de África Central. E essa outra área aqui é chamada de África Oriental. Eu também já expliquei que o que está no Oriente é o que está no leste. Então essa parte do leste africano é chamada de África Oriental. E por último, essa parte do sul aqui é chamada de Meridional, porque a palavra meridional quer dizer aquilo que está ao sul. Essa é a regionalização utilizada pela ONU. Então vocês podem ver que tem vários grupos de países que utilizam essa regionalização. Mas tem outras regiões da África que são muito conhecidas. Por exemplo, a região do Sahel. A região do Sahel é essa faixa de transição aqui, ó. Estão vendo? Existe uma faixa de transição entre o deserto do Saara e as florestas tropicais. Essa faixa de transição, onde não é muito seco e também não é muito úmido, a gente chama ela de Sahel.
Traduzindo a palavra Sahel, ela quer dizer fronteira, ela quer dizer divisa. É como se fosse uma fronteira entre o deserto e as regiões mais úmidas. E aí ela engloba vários países, começando pelo Senegal, Mauritânia, chegando até na Etiópia, Eritreia, Sudão, né? Toda essa faixa de terra aqui, ela é chamada de Sahel, onde fica lá as savanas africanas, onde fica as pradarias africanas, é conhecida como Sahel africano. É um jeito de regionalizar a África. Quando se falar no Sahel, lembre-se desses países, essa faixa aqui, ó, que atravessa a África. Regionalização do continente africano. Tem outro jeito de regionalizar também, além daquela conhecida pela, concedida pela ONU. Por exemplo, você pode regionalizar a África em África do Norte e África subsaariana. A África do Norte seriam esses países aqui que ficam ao norte da África. E subsaariana, sub, para quem não sabe, quer dizer embaixo de. Então, embaixo do Saara, por isso subsaariana. Tudo que está aqui no mapinha abaixo do Saara, né, ao sul do Saara, a gente considera ela como subsaariana. É outro jeito de regionalizar a África. Aqui tem alguns aspectos culturais que são levados em conta. Por exemplo, a África subsaariana, a maioria da população é negra, enquanto que o norte africano, a maioria da população é branca. Então existem essas divisões regionais do continente africano, que devem ser levadas em consideração, devem ser conhecidas, né? Afinal, quando se falar de África subsaariana ou África do Norte, a gente tem que saber de qual país, de quais regiões estamos falando. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a localização e o quadro regional da África. A gente viu um pouquinho sobre o clima, a gente viu como que as pessoas dividem o continente africano, levando em consideração as diferenças, os aspectos culturais. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.